Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio. Na semana que se passou, o Bola ao Meio teve de férias. A verdade é que o formato vai sofrer algumas alterações. O André Cruz, que moderava o podcast de 15 em 15 dias, terá de abandonar durante um período o podcast e, portanto, reformamos aqui aquele que é o formato do Bola ao Meio. A partir desta semana, o Bola ao Meio será moderado por mim, André Zefrino, e terá como convidado residente, se é assim podemos chamar, Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout, e desde já dou-te as boas-vindas, Francisco. Bem-vindo aqui ao Bola ao Meio, que passa a ser a tua nova casa. Obrigado, André, e foi como tu disseste, o André Cruz está numa situação profissional que não permite, nesta fase, estar connosco aqui quinzenalmente, então tu vais dar cobertura, e muito bem, como já vinhas a fazer, também quinzenalmente, mas agora numa perspectiva semanal. E eu também estarei aqui para te acompanhar e esperemos que as pessoas que nos ouvem possam estar connosco aqui todas as semanas a ouvir aquilo que são as nossas ideias, os nossos debates sobre os temas da atualidade. Vamos então dar o pontapé de saída neste novo Bola ao Meio e todas as semanas teremos um convidado esse que será rotativo. Esta semana passo a apresentar o nosso convidado, é o Afonso Cabral, é analista da ProScout e ele que fez as análises para o nosso site dos 2 jogos da seleção portuguesa, que é o tema central da nossa conversa hoje. Bem-vindo, Afonso. Muito obrigado pelo convite aos dois. É um prazer estar aqui a poder falar convosco de futebol e principalmente naquela que é a estreia do novo modelo do podcast. Muito obrigado pelo convite. Vamos então começar aqui a nossa conversa e vamos começar por aquele que foi o jogo inaugural desta ronda europeia da Seleção Nacional. Uma seleção que na convocatória contou com algumas caras novas, umas mudanças, sofreu também algumas alterações durante o período de concentração das equipas em virtude de algumas lesões. Mas vamos começar por aquele que foi o primeiro jogo e, Afonso, lança a bola para ti porque analisaste e bem o jogo. Para quem não leu, passe pelo nosso site e leia com atenção e na íntegra aquilo que foi a análise escrita do Afonso Cabral ao jogo de Portugal com a Croácia e também com a Suécia. Mas vamos começar por o jogo entre Portugal e Croácia, jogado no Estádio do Dragão. Uma vitória clara, onde houve direito a estreias a marcar e grandes golos. É verdade, André. Acho que a primeira coisa que devo ressalvar desse jogo é a ausência de Cristiano Ronaldo, não é? O jogador que falhou o jogo, salvo erro, por uma infecção num dos pés, foi talvez a maior ausência no 11 da seleção. E fiquei muito surpreendido pela positiva porque gostei muito da dinâmica de Portugal, principalmente a atacar, sendo que também não fomos submetidos a grandes obrigações no processo defensivo. A Croácia foi quase sempre inofensiva, passa o pleonasmo. Então acabámos por controlar sempre o jogo e de uma forma um bocado diferente do que estamos habituados com Fernando Santos ao leme da seleção e sobretudo do que estamos habituados quando o Cristiano está em campo. Vimos uma seleção muito mais combinativa, o Bernardo e Diogo Jota muitas vezes a procurar em movimentos interiores, o João Félix também a baixar muito no terreno para abrir espaço para a entrada no último terço sem bola do Bruno Fernandes, muitas vezes, principalmente ele, mas também surpreendeu-me ver o Moutinho também a entrar, a fazer esse tipo de movimento sem bola. Mas a coisa que mais me saltou à vista, talvez, principalmente na primeira parte, foi a quantidade de jogadores que Portugal colocou no meio campo adversário. Ou seja, Portugal, tirando o Anthony Lopes, tinha os 11 jogadores no meio campo adversário e é uma coisa que não se costuma ver, porque normalmente os centrais avançam até à linha de meio campo e depois salvaguardam aquela linha
para proteger um eventual contra-ataque. Mas neste jogo, uma das coisas que eu gostei bastante de ver foi Portugal obrigou mesmo a Croácia a remeter-se ao seu primeiro terço do campo, ou seja, ao seu terço defensivo. Os centrais Pepe e Rubem Dias avançaram muito, também tem muita qualidade os dois com os pés, tem muita qualidade técnica. Pepe mais à base da experiência, Rubem Dias tem uma qualidade de passe fora do comum para um central, e acabaram por controlar muito bem esse espaço entre a linha de meio campo e a zona onde eles estavam cerca de 5, 6 metros à frente dessa linha. O avançado da Croácia acabou por não ter outro remédio senão juntar-se à linha dos médios, e isso foi das coisas talvez mais surpreendentes na seleção que eu tenha visto. Francisco, e da tua parte, consideravas a priori que este seria um jogo fácil e, diria eu, acessível à seleção nacional, ou houve mesmo um grande trabalho da seleção e foi de facto um grande jogo e uma grande vitória? Não, fácil nunca seria, não é? Porque estamos a falar da Croácia, que é vice-campeã do mundo, e temos que ressalvar sempre essa questão, porque apesar de ser uma seleção diferente, aquela que alinhou contra Portugal, do que aquela que disputou o Mundial, não é? Teve várias alterações, mas ainda assim muitos jogadores fizeram parte desse núcleo que se sagraram vice-campeões do mundo. Não estava à espera destas facilidades, mas o resultado, apesar de ser dilatado, acaba por se justificar perante o controle e o domínio do jogo de Portugal. Como o Afonso explicou e bem, foi uma seleção nacional muito diferente daquela que estamos habituados. Mesmo apesar da ausência do seu melhor jogador, de Cristiano Ronaldo, a equipa deu uma excelente réplica dentro de campo, jogou muito bem. E também é este maior, digamos, domínio por parte da seleção portuguesa e esta quebra da seleção croata também se deu muito ao mérito da forma como a equipa portuguesa trabalhou o jogo. É certo que a Croácia estava um pouco desconfigurada em termos individuais, em termos coletivos, face a todas as alterações que teve, mas também não podemos retirar o mérito a Portugal. E o jogo, quem tiver a oportunidade também de rever o jogo, pode constatar isto. Portugal sempre a dominar, com bola desde trás, a construir, a querer ser dono e senhor do jogo, a construir desde trás, futebol apoiado, combinativo, muita mobilidade na frente do ataque, é verdade, e depois a criar muitas ocasiões de perigo. É certo que os golos acabam por nascer mais. Há 3 golos nos últimos 20 minutos, mas Portugal fez por isso, fez por merecer isso ao longo de toda a partida, e foi um jogo muito interessante, muito bem conseguido, e podemos falar mais à frente em termos individuais da questão dos jogadores, da questão da escolha da equipa, mas acho que Portugal esteve muito bem e não é todos os dias que vencemos por 4-1 a seleção que é vice-campeã do mundo, ainda por cima sem Cristiano Ronaldo. Exatamente, e já lá vamos mais à frente na nossa conversa, falar dessas questões individuais, porque há muitas e boas questões para falar acerca desta seleção portuguesa. Vamos, Afonso, aqui analisar um pouco aquilo que foi também o jogo com a Suécia, onde Portugal já tinha sido feliz neste estádio, Ronaldo também já tinha sido muito feliz, e volta aqui Portugal e Ronaldo a festejarem à grande vitória de Portugal na Suécia. É verdade. Foi um jogo talvez menos fascinante que o jogo contra a Croácia, mas também igualmente bem conseguido pela seleção. Ronaldo já leva 7 golos frente aos suecos, e todos nos lembramos daquela eliminatória em 2013 em que o avançado fez hat-trick e Ibrahimovic na altura faz o bis também para a Suécia no jogo que nos leva ao Campeonato do Mundo de 2014. Portanto, é um estádio em que parece que já estamos programados para ser felizes, e mais uma vez conseguimos ser. Acho que Portugal teve um jogo mais controlado também. As dinâmicas das duas equipas, da Suécia e da Croácia, dos dois adversários de Portugal, são totalmente diferentes. A Suécia muito mais preocupada talvez em não sofrer golos e muito mais
preocupado em manter a sua organização defensiva, em manter ali uma estrutura sólida para impedir ataques de Portugal. Portugal também, face a essas circunstâncias, com menos criatividade no último terço do campo, eu acho que também houve ali um fator que foi determinante para isso acontecer, que foi a saída do Bernardo Silva ali por volta da meia hora de jogo, porque o Gonçalo Guedes é um jogador muito mais vertical, procura muito mais bola nas costas, e a meu ver a entrada do Cristiano Ronaldo já tinha feito com que Portugal também ajustasse o seu jogo para pôr mais bolas nas costas. Ou seja, muitos dos ataques que Portugal conseguiu realizar contra a Suécia, sobretudo na primeira parte, foram através de pedidos em profundidade de Cristiano Ronaldo. E nesse sentido eu penso que Guedes não conseguiu acrescentar nada ao jogo da seleção, ou não conseguiu acrescentar nada, é uma forma de dizer, não conseguiu acrescentar muito, exatamente por tentar explorar o mesmo tipo de movimentos que estavam a ser explorados por Cristiano. Bernardo talvez tivesse sido, tendo continuado em jogo, talvez tivesse sido mais importante para atrair marcações, puxar defesas e conseguir ali abrir um espaço na defensiva sueca, mas infelizmente lesionou-se. Esperemos que não seja nada de grave, mas o objetivo principal foi conseguido. E o jogo contra a Suécia, todos os jogos têm duas partes obviamente, mas este foi um jogo definitivamente com duas partes totalmente distintas, até porque o defesa central sueco é expulso em cima do intervalo, e a juntar a isso Portugal consegue o seu gol de livre direto, o gol 100 que Ronaldo procurava pela seleção. Na primeira parte procurámos muito esse movimento que eu falei, movimento nas costas. Na segunda parte tivemos de ser uma equipa muito mais experiente, muito mais paciente, muito mais organizada, e tivemos de saber manter a posse de bola durante vários minutos. O segundo gol de Ronaldo é um exemplo disso. No artigo que eu entretanto escrevi, falei sobre isso. Portugal teve a bola cerca de 1 minuto e 10 ou 20 segundos, foi ali algo do género. A bola nasce, o lance nasce num pontapé de baliza, e isso mostrou também que nós somos uma grande seleção e temos uma grande equipa, que é, muitas vezes fala da dificuldade em jogar contra 10 homens, e a dificuldade acrescida de jogar contra 10 homens passa sobretudo pelo recuo das linhas em organização ofensiva das equipas que estão em inferioridade. No caso da Suécia, que na primeira parte já se tinha preocupado muito com a sua estrutura, com a manutenção das linhas bem definidas, ainda tendo 11 homens em campo, essa preocupação acresceu, e de que maneira, na segunda parte, quando a equipa esteve reduzida a 10 unidades. E aí Portugal teve de circular a bola muito rápido, teve de atrair os suecos até os corredores para virar rápido para o lado contrário, e penso que, não sendo um jogo tão espetacular como o jogo da Croácia, em termos de ocasiões de golo, de quantidade de remates, de quantidade de situações de finalização, acho que foi um jogo também muito bem conseguido, exatamente porque soubemos ser uma equipa grande, soubemos superiorizar-nos e soubemos relativizar as adversidades criadas pela seleção sueca. Certo, excelente análise. Agora, Francisco, vou-te lançar aqui esta questão também para entrarmos nas tais questões individuais, que é a questão Cristiano Ronaldo. Portugal perde um pouco mais de coletivo com Cristiano Ronaldo em campo, isto é, fica mais dependente das individualidades, quer do craque português, quer dos restantes elementos, com Cristiano Ronaldo em campo? Eu acho que a questão que temos que colocar é perceber como é que Portugal de facto joga e como é que podemos potenciar a seleção. Naturalmente que, seja Portugal ou outra seleção qualquer, ou outra equipa qualquer, como o Mr. Fernando Santos disse bem, nenhuma equipa fica mais forte se não tiver o seu melhor jogador, como é o caso de Portugal, que não contou com Cristiano Ronaldo por lesão no primeiro jogo frente à Croácia. Agora, naturalmente que os dois jogos foram distintos e a resposta da equipa também foi completamente diferente. E eu vou só aqui também, resumidamente, explicar aquilo que é a minha visão sobre os dois jogos, para depois, a partir daí, responder diretamente à tua pergunta. No primeiro jogo vemos uma seleção portuguesa com capacidade para construir desde trás,
a jogar pelos três corredores, muito bem Rafael Guerreiro e João Cancelo. Aliás, João Cancelo, dos jogos que vi dele na seleção, creio que foi o melhor jogo que já fez, o jogo mais bem conseguido, não apenas pelo golo, mas por tudo, a envolvência ofensiva que teve e também a consistência defensiva. Depois, a equipa muito bem, como o Afonso também referiu, a mobilidade dos três da frente, o Diogo Jota, o Bernardo Silva, o João Félix, mesmo a forma como a equipa explorava o corredor central, com o Danilo com um excelente jogo, o Bruno Fernandes a chegar muito bem à área, as zonas de finalização, o João Moutinho também sempre a pautar e a ditar o ritmo de jogo. Excelente em termos ofensivos contra a Croácia, uma excelente resposta em termos coletivos e com uma grande mobilidade e capacidade para a seleção criar oportunidades. Foi 4-1, pode-se dizer que foi se calhar um resultado pesado, mas se tivermos em consideração todas as oportunidades que Portugal criou e aquilo que a Croácia também não fez, que defensivamente também estivemos muito bem, acaba por ser um resultado justo. Contra a Suécia, eu acho que também é muito daquilo que o Afonso disse. Não vimos uma seleção com tanta mobilidade na frente de ataque, é verdade. E isto também tem várias justificações, desde logo a saída do Bernardo Silva, perto dos 20 e poucos minutos. A questão de Portugal com Cristiano Ronaldo, e agora entrando aqui mais já dentro da tua pergunta e fazendo aqui já o paralelismo, com Cristiano Ronaldo, a equipa joga muito para ele, o que é natural, afinal de contas é um dos melhores de sempre, não é? E é normal que a própria seleção, nomeadamente os jogadores do ataque mais jovens, não queiram ter a responsabilidade do lado deles e também sabem que com Cristiano Ronaldo a equipa pode resolver o jogo a qualquer altura de um lance individual, e foi como fez na Suécia, acabou por fazer o gol de livre e depois aquele excelente gol numa jogada, apesar de ser uma boa jogada coletiva, é uma iniciativa individual que ele vai para cima do defesa e desvia a bola e remata muito bem colocado. Agora, é normal que os jogadores também se sintam um pouco constrangidos, digamos assim, a jogar com Cristiano Ronaldo. O jogo tem que passar por ele, não é? Todo o processo ofensivo acaba por passar por ele. Não porque eu não diria que a equipa joga pior, mas pode haver menos fluidez no ataque. E isso não quer dizer que seja pior ou melhor. Quer dizer que com Cristiano Ronaldo, Portugal estará sempre mais próximo de ganhar os jogos, porque tem alguém que a qualquer momento define um jogo. Pode acontecer, por outro lado, tirar algum protagonismo, como é o caso de jogadores como o Bruno Fernandes, que se calhar não vai aparecer tanto em zonas de finalizações a tentar o remate, o próprio Bernardo Silva, o próprio João Félix, e isso faz com que a seleção, em termos ofensivos, não apresente a mesma mobilidade que apresentou contra a Croácia. O que é natural, Cristiano Ronaldo também começa a pisar zonas mais interiores, Félix procura ali entrar no espaço que Cristiano pode deixar, Bernardo do outro lado, depois entra a questão do Gonçalo Guedes para substituir o Bernardo ser lesionado, a equipa a explorar um pouco mais de velocidade e de bolas nas costas, e não existiu tanto essa mobilidade que vimos contra a Croácia. Mas no final eu acho que não pode ser questionado se a equipa joga melhor ou pior com Cristiano. A equipa estará sempre melhor preparada e melhor munida com Cristiano Ronaldo do que sem ele. Isso parece-me óbvio. Agora, naturalmente, que com Cristiano a equipa tem que jogar para ele, porque ele é um dos melhores do mundo, é ele que pode resolver o jogo a qualquer altura, e isso pode fazer com que a equipa, em termos coletivos, seja diferente do que sem Cristiano. Agora, eu acho que é uma questão de também o resto da equipa começar a aparecer. Temos aí muitos jovens a aparecer que certamente vão beneficiar desta presença de Cristiano Ronaldo para também crescerem, e também é uma forma de estirar algum peso, porque a verdade seja dita, porque contra a Croácia correu bem, mas se falarmos de uma fase final de um europeu ou de um mundial, jogar sem Cristiano pode fazer com que
outros jogadores que tenham que aparecer e não estar preparados em termos de competições internacionais para lidar com essa pressão. Com Cristiano em campo, também acaba por ser positivo se a seleção tirar proveito disso, na medida em que os adversários vão estar muito mais focados no Cristiano Ronaldo, a marcação vai ser muito mais cerrada e isso vai abrir espaço certamente a outros jogadores para aparecerem. E se conseguirmos tirar proveito disso dentro do modelo de jogo do Mr. Fernando Santos, eu acho que pode ser excelente e beneficiamos das duas partes, da qualidade individual que os novos jogadores têm, que estão a aparecer agora, e também a questão do Cristiano Ronaldo, que a qualquer momento pode resolver as partidas. André, posso só... Desculpa. Força. Concordo 100% com tudo o que o só queria recordar aqui uma coisa que ele disse, que é nenhuma equipa fica mais forte sem o seu melhor jogador. Concordo totalmente, que foi também uma frase que o Fernando Santos disse. E eu acho que aquilo, em relação ao Cristiano, acaba por ser uma muleta dentro de campo, porque é que, quando aquilo está mais apertado ou quando não se sabe bem o que se há de fazer à bola, há sempre ali uma linha de passo que, por muito tapada que esteja, eles vão usar e vão solicitar sempre o Cristiano. Portanto, às vezes só a presença dele é quase como um fator limitador, não no mau sentido, talvez limitador não seja a melhor palavra, mas é um escape, acaba por ser um escape, e por isso a presença dele terá sempre de ser vista como uma coisa muito positiva para a seleção. Afinal é um dos melhores de todos os tempos, não é? Sim, sem dúvida. E sempre no futebol ouvi falar nos sagrados talismãs. A verdade é que esses talismãs trabalham muito e a questão do posicionamento muitas vezes é importante, porque era isso que falavam os dois, que é os jogadores e a restante equipa sabe que Cristiano Ronaldo está lá e vai aparecer na zona para fazer golo. Portanto, essa é a diferença entre Cristiano Ronaldo e os outros. E quando falo Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, portanto, os jogadores de top e os outros jogadores. Essa é a grande diferença. E aí acho que, como disseram aí bem, Portugal e qualquer equipa fica melhor e mais perto da vitória com o Cristiano Ronaldo em campo. Deixa-me só, antes de avançar, só aqui acrescentar uma coisa que há bocado o Afonso referiu e bem. Quando também temos que ver exatamente que contra a Suécia há duas partes distintas. A primeira em que Portugal de facto está a dominar e cria várias ocasiões de golo, e que só acaba por marcar já perto do final, depois da expulsão, salvo erro, é do médio centro e não o central. Médio centro, tens razão, desculpa. Eu também tive que ver aqui as equipas que já não me estava a lembrar, mas sim, do médio centro. E a partir daí, na segunda parte, apesar de Portugal continuar a ter bola, a ir para cima da Suécia, assistimos a algo, pelo menos naquilo que é a minha percepção do jogo, muito curioso, que é, ao longo do tempo, temos vindo Portugal a crescer e existe quase uma metamorfose tática, ou seja, antes acusavam, digamos assim, a seleção nacional de ser uma seleção com pouca capacidade em termos de jogo ofensivo, uma seleção mais retraída, mais a jogar na expectativa, e hoje isso é diferente. Hoje já vemos uma seleção com capacidade para ter bola, vemos uma seleção a ir para cima, mas também ela com uma grande maturidade e experiência a nível tático. Ou seja, Portugal, mesmo na segunda parte, houve ali alguns momentos, mesmo quando tinha superioridade numérica, jogou a segunda parte toda contra 10, e a Suécia a avançar as suas linhas, a tentar criar ocasiões, e Portugal sem problemas a também conseguir baixar o seu bloco, a conseguir garantir a sua organização defensiva, e depois assim que recuperava, sem pressa de procurar o golo e desequilibrar a sua organização, mas a trocar a bola, por vezes também a arriscar nas transições rápidas, mas uma equipa muito, muito forte nesta questão tática, da maturidade tática, porque temos assistido de facto a uma grande metamorfose tática, e hoje podemos considerar que Portugal é uma equipa muito completa a todos os níveis, não só por estes dois jogos, mas por aquilo que tem sido a evolução ao longo do mandato, digamos assim, de Fernando Santos. E contra a Suécia foi precisamente isso, foi uma primeira parte muito bem conseguida,
Na segunda parte, se calhar esperava-se que Portugal fosse para cima da Suécia com mais um. Isso também não aconteceu por mérito da Suécia, que também reorganizou-se e conseguiu criar dificuldades a Portugal, mas ainda assim Portugal a defender bem, depois a ter bola e a atacar pela certa, com critério, com qualidade, e depois a chegar ao golo, e a partir do golo, a partir desse momento, a equipa acalmou e voltou a controlar sempre. Mas houve sempre essa sensação, mesmo que quando Portugal não tinha a bola, havia a sensação que tinha o jogo controlado e dominado, e isso mostra que também Portugal está a crescer muito em termos de defensivos, com uma excelente organização, e isso pode ser muito importante para os jogos contra a França, que se avizinham os 2 próximos duelos contra eles. Sim, na nossa seleção abunda sem dúvida nenhuma qualidade, quer ela seja individual e coletiva. E outro dos duelos individuais que têm existido na nossa seleção é entre Rui Patrício e António Lopes na luta pela titularidade na baliza. A verdade é que, e este é um dado que possivelmente poucos se lembrarão, é que António Lopes faz a sua estreia frente à Croácia. A sua estreia num jogo oficial pela Seleção Nacional. Desde 2013-2014 que está na Seleção Nacional, que é chamado à Seleção Nacional, mas tinha realizado apenas 7 amigáveis. Portanto, vejam a quantidade de anos que António Lopes é chamado consecutivamente à Seleção Nacional e só agora faz a sua estreia num jogo oficial. Portanto, também aqui foi, penso eu, um prémio que Fernando Santos dá a António Lopes pela excelente época que fez e a excelente campanha que fez. Relembro que o António Lopes foi também à meia-final da Liga dos Campeões. Afonso, a minha questão é, entre Rui Patrício e António Lopes, qual seria a tua gestão em termos de titularidade caso estivesses no papel de Fernando Santos? Isso é uma boa pergunta. É assim, eu acho que o Fernando Santos está a lidar muito bem com a situação. Se estamos lembrados, o António Lopes talvez pudesse ter feito a sua estreia em jogos oficiais na seleção um ano antes, sensivelmente, só que na altura ele pediu para não ser convocado. Foi na convocatória da primeira fase da Liga das Nações do ano passado, salvo erro, e ele pediu para não ser convocado. Talvez tivesse aí a sua oportunidade, como teve agora. Só que eu acho que Fernando Santos está a gerir bem a questão. Porquê? António Lopes, como sabemos, foi agora, e talvez estejamos mais lembrados agora desta última fase da época, principalmente da Final Eight da Liga dos Campeões, e o António Lopes teve a grande nível. Ele acabou por ser incluído para o lote de 23 jogadores da Liga dos Campeões, foi o único português que esteve nesse lote, e acho que acabou por ser um prémio muito merecido para o trabalho que ele realizou durante esta época e se formos a ver também para todo o acompanhamento que ele já deu à seleção. António Lopes é campeão europeu em 2016, acabou por não realizar nenhum jogo nesse campeonato, só os guarda-redes, os 2 suplentes é que não entraram em campo. Depois em 2018 é convocado também para a Rússia e acaba por ser mais uma vez suplente Rui Patrício. E, como eu disse, talvez tivesse a sua oportunidade ali na primeira Liga das Nações. Teve um problema familiar que eu também não fui averiguar. E nesta Liga das Nações acaba por agarrar a oportunidade de forma muito segura. É verdade que no jogo com a Croácia não houve assim muito trabalho. No jogo com a Suécia mais algum, mas também não foi um jogo em que esteve o tempo todo de sobreaviso, o guarda-redes. Mas acaba por ser um daqueles problemas que os treinadores muitas vezes falam em conferências de imprensa como os bons problemas, que é, tu tens dois guarda-redes de classe mundial, um guarda-redes de Premier League e um de Liga Francesa, de uma equipa que, apesar do percurso interno, acaba por chegar às meias finais da Liga dos Campeões, e acho que qualquer um dos dois a qualquer um dos dois que tu dês a baliza acaba por estar bem entregue. Portanto, é um problema não problema, porque sabes que vai estar salvaguardado, esteja em campo o António Lopes, esteja em campo o Rui Patrício. Por isso acho que fez muito bem o Fernando Santos em dar-lhe a titularidade agora na Liga das Nações.
Muito bem. E Francisco, em relação à convocatória, porque é sempre debatido durante várias horas e até dias que as questões se o jogador X deveria ser convocado, porque é que o jogador Y não foi convocado. Qual é o teu olhar sobre esta convocatória e que alterações farias ou recomendarias a Fernando Santos? Eu acho que a convocatória, no geral, acho que foi muito bem definida. Podemos começar aqui por falar em termos de setores. Na baliza, como o Afonso disse e bem, temos dois guarda-redes de topo atualmente, não é? Não digo que são, não são de top 10, mas são guarda-redes de grande qualidade. Rui Patrício está é um dos melhores guarda-redes da Premier League. António Lopes também fez uma excelente campanha na Champions e também no Lyon, na Ligue 1, também fez um excelente trabalho. E depois temos ainda um terceiro guarda-redes a aparecer aí, que eu acho que pode ter muito sucesso ainda, que é o Rui Silva, que é mais novo que o António Lopes e que o Rui Patrício, e também acredito que vai ter as suas oportunidades em breve. Em termos da linha defensiva, acho que também se justifica as escolhas, embora aqui eu acho que tem que começar a existir algumas reformulações e renovações em termos do eixo central, embora também Fernando Santos tenha levado Domingos Duarte, juntamente com José Fonte. Mas temos várias opções aqui, temos, dependendo da situação do Ruben Semedo, por como é que será a situação dele na próxima temporada, vamos ver por que clube é que ele irá assinar. E se tiver o seu espaço de afirmação, acredito que tenha qualidade para chegar lá e vir a ser titular de Portugal, até porque não podemos esquecer que Pepe já tem 37 anos, não é? E que José Fonte também já, apesar de toda a sua experiência e qualidade, tem 36 anos, por isso obriga aqui alguma renovação do eixo central. Vamos ver como é que será também a época do Eduardo Quaresma, embora ainda só tenha 18 anos. O próprio Tiago Jaló, que o ano passado também fez bons jogos no Lille, mas depois, a partir da metade da temporada, deixou de ser opção. Temos a questão do Pedro Mendes, ou seja, todas essas questões que podem ser interessantes aqui para o eixo central. E até o próprio Diogo Leite, que esteve em evidência no jogo de Sub-21. É importante também frisar. Exatamente. Agora, dependente a situação dele, perceber também para onde o espaço competitivo que ele vai ter, que ainda não foi confirmada a sua saída, por isso é perceber, é preciso de crescer e jogar para que possa ser opção regular. Pronto, depois em termos de meio campo eu acho que se justifica as escolhas, embora acredite que o Pizzi tinha lugar nesta seleção, por tudo aquilo que fez a temporada passada. É certo que houve ali algumas oscilações, mas se olharmos no geral, foi um dos melhores jogadores da Liga NOS e os números falam por si. Falta ainda, desculpa Francisco, falta ainda também talvez o William Carvalho, que parece ser um dos prediletos de Fernando Santos. Exato. Para a seleção. Exatamente, ele também passou aqui, teve grande parte da temporada lesionado, é perceber como é que pode encaixar, como é que vai poder estar apto fisicamente para esta temporada e perceber o rendimento dele. Também houve jogadores aqui que acabaram por sair, o próprio Renato Sanches, que também fez uma boa temporada no Lille, e é perceber agora, ele inclusive foi convocado, mas acabou por se lesionar. Pronto, e depois na frente de ataque eu acho que tem sido muito à base disto, ou seja, já temos começado a levar alguns jogadores, aliás o Francisco Trincão foi estreia, temos também o Diogo Jota, o Gonçalo Guedes, temos aí vários jogadores que a aparecerem, aparecerem não em termos de futebol europeu, mas em termos de convocatórias que de vez em quando aparecem, que é o caso do Bruma, o caso do Podense, o Rafa, que também não teve a época mais consistente e também ficou de fora,
o próprio Rafael Leão, que eu acho que vai começar a aparecer mais tarde ou mais cedo também nas convocatórias. E depois temos aqui uma série de jogadores que podem estar à porta e que eu acho que se continuarem com o rendimento que tiveram a época passada, que podem aparecer, como é o caso, e destaco desde já o Ricardo Horta, que eu acho que é um jogador, pessoalmente, que gosto muito e acho que tinha lugar nesta seleção. Falou-se também muito, desculpa André, não sei se me ias perguntar o mesmo, mas só para acrescentar aqui uma coisa ao que o Francisco disse, falou-se muito no Ricardo Horta, falou-se também muito no Paulinho. Paulinho também gerou muito debate, mas eu depois de ver os jogos da seleção, os dois, e vendo o tipo de movimentos que o Fernando Santos pediu ao avançado, neste caso que foi o João Félix que jogou nos dois jogos, penso que a decisão era, pelo que me parece dos nomes que foram convocados, a decisão foi entre André Silva e Paulinho. E eu acho que o André Silva também, pelo final de época que fez, marcou, a seguir ao confinamento, marcou uma série de golos no Eintracht, e também por já conhecer o grupo, já estar ambientado, acho que a escolha acabou por recair sobre ele. Calculo que não tenha sido fácil entre ele e o Paulinho, mas qualquer um dos dois que fosse, e tendo visto os jogos da seleção e tendo analisado mais ao detalhe movimentos individuais, penso que tanto André Silva como Paulinho, como se viu aqui no caso do André Silva, qualquer um deles que tivesse sido convocado ia sempre ser uma solução a partir de banco e nunca como titular. Certo, Afonso, eu ia-te só perguntar, e porque também o nosso tempo já está aqui a esgotar-se, infelizmente, ia-te perguntar e de forma muito breve, pedia que me respondesses, que é a questão Nuno Mendes. É verdade que o lateral está a ter um crescimento exponencial no Sporting e perspectiva-se uma época muito positiva e inclusive com a titularidade no Sporting. Eu pergunto se achas que vai começar também aqui a ser uma dor de cabeça daquelas boas, como disseste bem para o treinador, a questão dos laterais esquerdos, com Rafael Guerreiro, Mário Rui e agora também parece que Nuno Mendes se quer juntar a esta equação. É assim, acho que o Nuno Mendes pode-se lhe dar um bocadinho de tempo. Ele, se não me engano, fez a estreia pelo Sub-21 contra o Chipre. Acabou por fazer 2 assistências nesse jogo. Portanto, fez um jogo muito, muito bem conseguido do ponto de vista ofensivo, porque também o Chipre não é aquela equipa que causa muitos problemas a Portugal. Mas acho que o Nuno Mendes tem tempo. Na minha opinião, vai ser o titular da defesa do Sporting, mas por enquanto, e pelo rendimento que Rafael Guerreiro tem apresentado, tanto a nível de clube como de seleção nos últimos 2-3 anos, penso que o lugar ainda é definitivamente dele. Okay? É sempre bom que possa haver concorrência, até para os jogadores que são os chamados titulares possam também eles evoluir e dar mais de si em treino para não darem o lugar como garantido. Mas penso que essa questão do Nuno Mendes é uma questão que Fernando Santos já o deve ter visto a jogar, isso não há dúvida, mas que deve estar a ser analisada com tempo. Primeiro, talvez seja importante o jogador enraizar-se no seio do Sub-21, ainda tem idade para isso, e depois, passo a passo, sabemos que um jogador, sendo titular dos 3 grandes, tem sempre hipótese de ser chamado à seleção, e Nuno Mendes não vai fugir a essa regra de certeza, mas por enquanto eu acho que o lugar está muito bem atribuído ao Rafael Guerreiro. Vamos então ao último tópico desta nossa conversa. O nosso tempo está a chegar ao fim e o último tópico que eu lanço aqui a debate é o tal jogo com a França que falta realizar desta fase de grupos da Liga das Nações. Francisco, eu pergunto, como é que perspectivas este embate frente à atual campeã do mundo, em que vamos ter campeão do mundo versus campeão da Europa? Sim, eu acho que, salvo erro, ainda faltam mais 4 jogos para esta fase de grupos, certo? Exatamente. Pronto. Ou seja, Portugal agora joga 2 vezes contra a França, se não estou enganado. Acho que são... Não, pensava que era dupla jornada contra a França, mas não. Ou seja, Portugal há de jogar então contra a França agora no próximo mês. Outubro, exatamente, no próximo mês. E depois há de receber. Este jogo vai a França, recebe a Suécia e depois recebe a França e desloca-se à Croácia. Exatamente. Eu acho que vai ser um jogo interessante por perceber, porque também não falta um mês, falta precisamente um mês.
Não acredito que vá mudar grande coisa. Pode haver aqui algumas alterações em termos de convocatória, porque também vai começar o campeonato, pode haver aqui algumas lesões, mas acho que a base vai ser esta. E se a base for esta, daquilo que vi dos dois jogos, como referi há pouco, uma seleção muito completa do ponto de vista tático, a defender muito bem, muito consistente, e ofensivamente também com capacidade para criar oportunidades a partir dos 3 corredores, ainda para mais com o Ronaldo a querer bater mais um recorde e a continuar a marcar golos e a ser decisivo. Eu acho que tem todos os ingredientes para ser um grande jogo aqui no dia 11 de outubro contra a França, e que certamente entre duas excelentes seleções, e temos aqui algumas contas a ajustar. Eles connosco, mas nós também com eles, para de facto ver quem é que leva a melhor, se é a seleção campeã europeia ou a seleção campeã do mundo. Afonso, e a tua opinião em relação a este jogo? A verdade é que Portugal, na última vez que jogou frente à França, sorriu, e de que maneira? Exatamente. Eu acho que é aquele chamado jogo de tripla, que nunca se sabe muito bem para que lado é que vai cair. E se formos analisar de uma perspectiva meramente estatística, os próprios resultados dizem isso mesmo, que é Portugal ganhou por 2-0 à Suécia, a França ganhou 1-0, e Portugal ganhou 4-1 à Croácia e a França ganhou 4-2. Portanto, foram resultados mais ou menos semelhantes. Vantagem para Portugal, que acabou por marcar mais um e sofrer menos um, mas são resultados que não permitem analisar o que é que se vai passar. Para mim são 2 das 5 melhores seleções do mundo, tanto Portugal e França, muito completas, com grande qualidade em todos os setores, desde a baliza até ao ataque. Resta saber em que forma, o Francisco disse-o e bem também, que resta saber em que forma é que os jogadores se vão apresentar daqui a um mês, com os campeonatos já em andamento, com aquela questão que não houve assim as férias que normalmente há e com a paragem que normalmente há entre temporadas. E também acho que há uma condicionante que pode marcar o jogo muito negativamente, que é o facto de chegares a uma semana do jogo, 2, 3 dias do jogo, e teres 4, 5 infectados no teu jogador, que te obriga a reformular completamente a convocatória. Tanto quer isso aconteça no caso de Portugal, quer isso aconteça no caso da seleção francesa. Por isso eu acho que é o chamado jogo de tripla. Esperemos que Portugal ganhe, e acredito que se Portugal se mostrar tão consistente como se mostrou nestes 2 jogos, acredito que pode ganhar a França. Já o mostrámos em 2016, ganhámos lá, na altura no prolongamento. Agora sabemos que não há prolongamento, o jogo pode terminar empatado, mas vamos voltar a deslocar-nos a França, penso eu, com a ambição de trazer os 3 pontos, porque temos equipa, temos jogadores e temos uma ideia de jogo que nos permite pensar nisso. Está feito este primeiro episódio do novo Bola ao Meio. Está dado o pontapé de saída. Resta-me agradecer ao Francisco, agradecer também ao Afonso. E agora vêm os campeonatos, vêm as competições europeias. Vai dar também o pontapé de saída nesta que é uma época diferente para todos. Afonso, muito obrigado. Primeiro convidado deste Bola ao Meio. Obrigado pela participação. Obrigado, foi um prazer estar aqui convosco no pontapé de saída. Francisco, obrigado também a ti. Marcamos encontro na próxima semana. Obrigado, até à próxima semana. E assim, está feito mais um Bola ao Meio. Da minha parte está tudo por esta semana. Voltamos daqui a 8 dias e já sabe, o melhor do futebol passa pela ProScout. Um grande abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!